E aí, vamos começar a organizar a nossa vida financeira? Meu nome é Sabrina Gomes, esse é o canal Mulher de Vida Rica e aqui a gente fala sobre autodesenvolvimento, mas também sobre aquilo que vai fazer de fato nós sermos pessoas ricas. Para que você seja uma pessoa rica, você precisa começar. E esse vídeo vem mostrar justamente como que a gente vai dar os nossos primeiros passos na organização financeira. Então, se esse é um tema que te agrada, já fica aqui comigo, pega sua água, pega seu café, porque o papo vai ser um pouco longo, porque a gente tem muita coisa para explorar. E para começar a falar sobre investimentos ou sobre organização, né, planejamento financeiro, eu não posso deixar de falar sobre mentalidade. Essa é uma situação que me pegou há alguns anos atrás. Tem o primeiro vídeo que eu falei sobre isso, vou deixar até o link aqui embaixo no comentário fixado, mas eu mostrei como foi a minha jornada nessa questão do investimento. E para isso a gente tem que ter uma virada de chave, tem que ter uma mentalidade que nos leve a entender qual que é a importância da vida financeira na nossa vida como um todo. E eu acredito que todos saibam que é muito importante, né? Eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar e o primeiro deles é justamente a nossa virada de chave. Então você precisa entender hoje de que é necessário que você se aplique e que você tenha um objetivo claro do porquê você quer se organizar. Seja para que você tenha uma vida mais tranquila, seja para sair de uma situação de endividamento, ou para você começar a construir a sua riqueza, o seu patrimônio. Tudo tem que começar de algum jeito, gente. Então, que seja num planejamento bem estruturado, tá? Então, se você tem um objetivo claro e a sua mentalidade está focada para isso, já é um excelente começo, tá? E para que você consiga ter mais coerência, mais persistência nesse assunto, é importante que você comece a estudar. Então, estar nesse vídeo hoje já é um grande passo, mas existem outras formas também de você se aprimorar, estudar, e isso eu vou passar também algumas dicas no final desse vídeo, fica comigo, tá? Então, definindo qual é o seu objetivo e a sua mentalidade, a gente vai passar para o segundo ponto, que é o mapeamento. Você precisa pegar um caderno, pegar uma planilha, não importa a forma que você vai usar aí, mulher, mas ó, você precisa colocar ponto a ponto a sua situação financeira hoje. Então, pega um papel ou usa o computador, o que for mais fácil para você. Eu tô olhando aqui porque eu tô me baseando no que eu coloquei de tópico no computador, tá? Mas veja o que é mais fácil para você e elenca quais são hoje as suas principais dificuldades ou quais são suas principais dívidas, quais são suas principais contas, conta do mês, conta que você tá pagando, de repente alguma prestação que você fez tá pagando, mapeia tudo. Eu até indico que você olhe extratos, vai ajudar muito, tá? Pega lá seus 3 últimos extratos ou 6 últimos extratos bancários e vê direitinho onde que você tá gastando mais, o que você mais se perde, se é, por exemplo, num lanche, se é num delivery, faz um mapeamento de tudo que você deve e de tudo que você tem de entrada. Então a gente fala, né, entradas e saídas. Faz esse mapeamento. É muito importante para você ter direção e entender quanto que você gasta hoje e quanto que você precisa destinar para suas contas para que você tenha um mês tranquilo. Então, vou te dar um exemplo. Você pode fazer uma coluna, que é o que geralmente o pessoal fala, né, na internet. Eu acho que é válido, tá? Você pode fazer uma coluna onde você coloca tudo que você recebe. Se você é um profissional do CLT, vai ficar mais fácil, porque ali você já sabe quanto que você tem de salário ou quanto que você tem de vale, né? Às vezes é comum a pessoa ter divisão em 2 tipos de recebimento. Então, quanto que você tem de salário, quanto que você tem de vale. Se você recebe vale alimentação, também coloca, ou algum outro benefício, por exemplo, vale refeição, ticket para combustível. Hoje em dia tem várias coisas, né? Então, você coloca ali tudo que você recebe. E na outra coluna, você vai colocar tudo que você tem de despesa. Só que aí eu já vou entrar num outro ponto que é importante você elencar também o que é despesa fixa e o que é despesa que pode variar. Porque aí também tá o X da questão, tá? E o que a gente vai elencar como despesa fixa? Todas aquelas contas que você já tem uma ideia de quanto você vai pagar e que ela não vai ter fim, tá? Então, enquanto você tiver usufruindo do serviço, você vai ter que pagar aquela conta. Por exemplo, né? Água, luz, internet, aparelho, o plano de celular,
O que mais? Gás, se você utiliza gás, você sabe que dependendo do período você já tem aquele custo, né? Tem mais ou menos uma média de valor. Então você vai colocar todas essas contas que você já tem ideia de que todos os meses você tem que pagar. No custo variável, você vai colocar mercado. Então é importante porque nem sempre você gasta a mesma coisa no supermercado. Às vezes você pode se programar para fazer compra semanal, ou pode se programar para fazer compra quinzenal, ou conta mensal, né? Ou compra mensal. Então vai entrar em custo variável, porque você vai ter ali, você pode até ter uma média de valor, mas pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, tá? Que é isso que a gente tá procurando aqui nesse vídeo. Mas coloca como custo variável, porque vai ficar mais fácil de você chegar no ponto de equilíbrio, tá bom? Depois você vai colocar também cartão de crédito. Eu já vi vários vídeos aqui na internet de pessoas que colocam o cartão de crédito como desmembra o cartão, né? Então coloca como custo variável, mas depois coloca as despesas que estão dentro do cartão. Então, se fiz uma compra parcelada, quantas parcelas ainda faltam para eu liquidar o cartão? Eu vou ser bem sincera, assim, eu não sei se isso vai funcionar para você, você pode tentar, mas no meu caso não funcionou, tá? Eu sempre fui uma pessoa que teve, assim, muita dificuldade com o cartão de crédito e eu fui aprendendo isso ao longo dos anos, como dar um laço aí nesse cartão e fazer com que as coisas prosperassem, tá? Mas o cartão você vai colocar como despesa variável e ali você vai entender, por exemplo, se hoje você tem um controle desse cartão, ok, então você já sabe a média que você vai pagar de fatura total, tá? Não precisa desmembrar o que tá dentro das compras do cartão, mas você sabe que chegando naquele limite você já tem que parar, então você já tem uma média de valor. Agora, se você já está numa situação em que você tem dívidas nesse cartão de crédito, não está conseguindo, já entrou no rotativo, já virou aquela salada, a gente vai ter que fazer um outro planejamento só para esse cartão, tá? E aí eu gostaria de entender se faz sentido a gente fazer um vídeo exclusivo sobre cartão de crédito, porque são vários pontos que eu quero falar aqui para que você consiga eliminar essa dívida do cartão e conseguir usar o seu cartão a seu favor, tá? Me explica aí se você quer isso, já deixa aqui no comentário. E aí, fazendo todo esse mapeamento, a gente vai partir para o nosso terceiro tópico, tá? Que vai ser você fazer o mapeamento de dívidas. Então, eu falei de cartão, mas muitas vezes a pessoa tem outras dívidas. Então, dívidas de financiamento, ou um financiamento imobiliário, né? Ou financiamento de um veículo, ou dívidas que ela fez e que agora já até ocasionou negativação do nome. Tem várias situações, tá, gente? Mas a dívida, de uma forma geral, você também vai ter que mapear. E esse mapeamento eu sugiro que você faça separado desse primeiro que a gente está fazendo. Então, se você está usando um caderno, usa a primeira folha para fazer o que é mensal, e aí numa outra folha você vai fazer só o planejamento da quitação de dívida. Ou se você está usando planilha, faz uma aba só com as suas despesas mensais, que foi o que a gente falou agora, e uma outra aba só com o planejamento de quitação, tá? E aí depois o cartão de crédito a gente vai colocar também numa outra caixinha, se for o caso de quitar. Mas voltando aqui, então para essa dívida, o que você vai analisar? Se você tem um financiamento imobiliário, ou se você tem um financiamento de veículo, a gente não vai tratar isso agora. Se eles estão encaixados dentro do seu orçamento, você vai deixar eles rodando, porque os juros é muito alto. Hoje a gente está falando, e aí eu quero depois explicar melhor quando a gente for falar só sobre investimento, mas a gente está falando de uma taxa de juros alta. Porque a taxa do país, que é a taxa mãe, a Selic, ela está hoje num patamar alto. Então, para quem investe é muito bom, mas para quem faz financiamento pode não ser tão bom, porque o juro tá lá nas alturas, tá? Então a gente vai separar qual que é a sua dívida hoje de maior juros. Vai dar um pouco de trabalho, porque você vai ter que entrar no contrato para analisar. Se for um contrato de financiamento, você vai olhar quanto que foi aplicado de juros nesse financiamento. Se for um veículo, também vai olhar lá no seu contrato quanto que foi aplicado de juros. Agora, se é uma dívida que ela tá ali rolando já há um tempo, já te negativou, tá complicado, você vai olhar também qual que é a taxa de juros dessas dívidas.
Geralmente, dívidas que já entraram com negativação, elas estão lá linkadas com o Serasa, e o Serasa, no app do Serasa, eles costumam fazer negociações com uma taxa de juros menor, é, menor mesmo, favorecendo quem está com aquela dívida. Então, eu também sugiro que você, depois que fizer esse mapeamento de dívida, entre no app do Serasa, faça o seu cadastro bonitinho, ele vai puxar quais são as dívidas que você tem, e ali você já vai ter uma noção se dá para começar uma negociação ou não. Se não der para começar essa negociação, calma, não se desespera. A gente vai montar uma reserva, ou a gente vai pegar aí alguns meses para montar uma caixa, né, um valor, um caixa, para que você tenha melhor condição de pagar essa dívida, tá? Ou, se já for possível agora você entender que vale a pena fazer esse parcelamento dessa dívida que já tá enrolando, faça, tá? Mas geralmente é melhor quando você tem o valor para fazer quitação. Você consegue ter mais amortização de juros, tá bom? Então, já separamos. Primeiro ponto, as despesas do mês. Segundo ponto, as despesas de dívidas, né? E terceiro ponto é o que a gente vai fazer com as despesas do cartão, que eu acredito que é melhor a gente falar disso separado, tá? Outra coisa que também você precisa analisar é como que tá o fechamento dessa primeira parte que a gente fez. Então, por exemplo, se você recebe 5 mil reais, uma suposição, tá? Você recebe 5 mil reais, juntando o vale alimentação, juntando todos os benefícios que você tem. Mas no fechamento das suas contas, você não bate esses 5 mil reais, você vai ter aí duas estratégias, depois que fizer esse mapeamento. Ou você faz uma limpa, vai fazendo a redução. Lembra que eu falei no outro vídeo que eu fui muito aos poucos? Por exemplo, se eu gastava R$ 200 no mercado, eu partia para 180? É uma estratégia, tá? Então, você pode verificar ali quanto que você consegue reduzir de conta de luz, quanto que você consegue reduzir de conta de água, faz um reaproveitamento de água, faz, lógico, né, da maneira que for possível, faz uma economia de energia, vê se você tem muitas despesas, por exemplo, com delivery, por isso que o extrato bancário é muito importante. Se você tem muita despesa com delivery, se você tem muita despesa com comprinhas, né? Mulherada, sabe o que eu tô falando? Mas se você tem muita despesa com comprinhas, se você tem muita despesa que tá fora das suas contas fixas, isso também precisa ser analisado para você entender onde dá para enxugar. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você tá nesse vídeo é porque você tem interesse sobre esse assunto. E tendo interesse sobre isso, você sabe que não vai ser fácil, tá? Não adianta eu também falar uma coisa aqui que não vai ser validado. Porque não vai ser fácil. Você vai precisar abrir mão, sim, de algumas coisas. O pessoal fala, pode pagar suas dívidas sem cortar cafezinho. Não acredito nisso. Eu acredito que quando você tem um objetivo, por isso que eu falei no início, que a gente precisa ter mentalidade, objetivo, ser obcecado em melhorar o nosso patamar de vida. Então, se você tem esse objetivo, você vai precisar sim cortar o seu cafezinho. Você vai precisar sim cozinhar. Se você não gosta de cozinhar, gosta de pedir delivery, para com isso. Vai cozinhar. Você vai precisar se planejar, se você trabalha CLT e tem lá o seu vale-refeição, onde você pode usar em outros lugares, que muitas vezes a gente consegue. Então, diminui o seu gasto para você utilizar em outros lugares que você possa se beneficiar mais. Leve marmita, tá? Então, assim, todas as estratégias que você conseguir aplicar e que vai te trazer pouquíssimo retorno ou um retorno médio, não tem problema. O importante é você começar, porque o hábito vai te formando, tá? Quando você tem ali o hábito de fazer essas ações, depois vai entrar num modo natural e é lógico, você vai conseguir equilibrar mais as suas dívidas, né, as suas contas, o seu planejamento e vai poder ter mais folga depois, tá? Então, seguimos nesses 3 passos, né? Que seria planejamento mensal, mais o planejamento para quitação de dívidas e, por último, o cartão de crédito, que a gente vai falar à parte. E aí, quando você faz todo esse mapeamento e de repente a conta não fecha, você vai partir para renda extra. É isso mesmo, tá? Aqui no YouTube existem várias ideias de renda extra muito boas. Tem coisas assim que eu acho que dá para você aplicar amanhã, se você quiser. Então, venda afiliada. Como eu falei, no TikTok Shop, que é
na rede vizinha, o pessoal fala, nem sei se posso falar TikTok aqui, tá, gente? Mas estou falando. Então, assim, você pode falar sobre, você pode vender coisas, por exemplo, link Mercado Livre, link em outras plataformas, dá para você vender. Se você não tem afinidade com isso, você pode fazer coisas para você vender. Então, faça bolos caseiros, se você tem habilidade de cozinhar. Faça também brigadeiro, enfim, se você tem essa habilidade para cozinha. Se não tem, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar alguma coisa onde você consiga tirar uma renda extra. E eu não tô falando de você tirar um valor muito alto. Eu tô falando de você acrescentar, pelo menos para que você consiga fechar as suas contas do mês, tá? Então, também para quem pode fazer Uber, vai pro Uber. Busca aí uma forma de você fazer uma renda extra fora aquilo que você recebe mensalmente, tá? E aí eu tô falando de você ter foco, porque esse tipo de coisa a gente precisa de fato ter foco, não dá pra brincar. Se você quer mudar a sua vida, a direção das suas finanças, a direção do seu comportamento, né, de como você vai prosperar, você precisa pagar o preço. Essa é o X da questão, esse é o X da questão. Você precisa pagar o preço. E isso muitas vezes não é fácil, tá? Nada na vida que gera resultado é fácil. Tudo é mais difícil mesmo. Então, a gente vai ter que fazer dessa forma, tá? E por último, mesmo que você tenha um fechamento no vermelho, vamos colocar assim, é importante que você já comece a criar o hábito do investimento. Então, o que que você vai fazer? Depois que já fez esses mapeamentos, já entendeu onde você precisa acrescentar renda, se você precisa, então você vai fazer a renda extra. Parte dessa renda extra você vai criar uma meta, porque parte dessa renda extra vai ser para você fazer o fechamento dessa conta mensal, e outra parte, e aí não importa o valor, pode ser R$ 30, R$ 50, R$ 100, R$ 500, não importa. A meta quem vai estipular é você. E aí você vai pegar esse valor que sobrou e vai começar a investir. Aí você pode pensar, mas como que eu invisto? Poxa, com R$ 30, como que eu vou investir? Gente, hoje a gente tem várias opções dentro do mercado financeiro, né, no mercado de investimentos, que você consegue fazer já com pequenos aportes. Com R$ 10 você consegue fazer, acho que até com menos, com R$ 3 hoje você consegue comprar uma ação. Eu não vou deixar recomendação de ações nesse primeiro momento, porque eu não tenho certificação para isso. Mas eu posso te sugerir, né, te colocar as ações que eu faço investimento. E aí você também pode entender se faz sentido para você. Mas olha, como que eu começaria se eu estivesse no seu lugar? Se eu conseguir R$ 50 de sobra, eu dividiria em percentual. Então, desses R$ 50, eu colocaria 70% para uma renda fixa. Hoje a gente tem nas prateleiras, e aí você entra no seu banco, se você usa conta digital, vai lá na parte de investimentos. Se você usa conta de bancos maiores, também já tem a parte de investimentos dentro do aplicativo. Dá uma fuçada lá, tá? Mas aí você vai entrar na parte de investimentos ou você pode ir direto no site do Tesouro Nacional, tá? Que é do Tesouro Direto, por exemplo. Mas eu faria pelo meu banco, que não tem problema, tá? Então você entraria na parte de investimentos, entraria na parte de investimentos, colocaria, por exemplo, Tesouro Direto e verificaria um tesouro que fosse pré-fixado e com prazo de pelo menos aí 2, 3, 4 anos para que aquilo pudesse render um pouco mais. Esse tipo de tesouro que eu tô passando para vocês, ele tem uma base de R$ 7. Você consegue comprar a partir de R$ 7, de R$ 10, é muito pouco valor para que você já tenha acesso a esse tipo de tesouro. Hoje eu tava olhando porque o tesouro pré-fixado, só para entender a diferença, tá? Tesouro pré-fixado é um tesouro que ele vai te dar já um percentual de recebimento no final daquele período. Então, hoje eu vi na prateleira do meu banco que tinha um tesouro pré-fixado a 14,99% ao ano. E aí, aliás, ao ano não, ao final do período. Então, tudo que for rendendo desse tesouro, tudo que eu for aplicando nesse tesouro, no final do período, que seria 2029, eu vou ter um acréscimo de 14,99%. Gente, é uma taxa muito alta. É para quem realmente quer mudar de vida, tá? E de mentalidade, principalmente. E aí também a gente tem o tesouro que é pós-fixado.
Esse eu já entendo que, assim, nesse primeiro momento não seria tão interessante, por quê? Porque ele acompanha a taxa Selic, junto com o IPCA, muitas vezes a taxa Selic, geralmente é o IPCA. E o IPCA, ele é um índice de inflação. E a gente tem muita oscilação, dependendo do tempo que você coloca, por exemplo, daqui 2, 4 anos, vão ter as oscilações de mercado e pode ser que no final do período não seja tão atrativo quanto você já tem um percentual pré-fixado tão alto como a gente tem hoje, tá? Então, eu faria isso, um tesouro pré-fixado, colocaria 70% desses R$ 50 e o restante, que seria os 30%, eu colocaria no investimento de fundo imobiliário, que hoje a gente tem vários também que estão disponíveis com base 10, que é o que a gente chama de base 10, seria fundos que custam R$ 10 cada cota, uma média, né, de R$ 10, 9 e pouquinho, R$ 10, ou tem outros também que são mais em conta, tem de R$ 3 e tudo mais. Então, eu faria essa divisão inicial. Se você tem R$ 100, você colocaria 70% numa renda fixa, que no caso é o tesouro, que eu acho que hoje é o que mais te dá segurança financeira, rendimento alto por conta da taxa Selic, que está super alta, e é o momento de aproveitar. E os 30% colocaria num fundo imobiliário. Eu começaria dessa forma, tá? E para que você consiga entender melhor na hora de fazer esse investimento, se você ainda tiver dúvida, pesquisa. Tira 10 minutinhos do seu dia, joga numa inteligência artificial, ou então vai ali no Google, ou num site de busca, ou assiste outros vídeos. Eu vou deixar aqui também linkado 3 opções de canais que falam sobre finanças, que eu acho que é de uma linguagem simples, como eu já falei no vídeo anterior. O Me Poupe é muito simples, mas tem outros canais também que falam sobre essa gestão de finanças e que pode agregar naquilo que eu tô falando hoje para você, tá? Mas eu espero, do fundo da minha alma, que você consiga, nesses primeiros passos, já fazer o seu mapeamento, já colocar em prática aquilo que eu te falei, porque uma coisa é certa, se você ouvir esse vídeo e não aplicar, não adiantou de nada, tá? Mas se você ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo e aplicar pelo menos 50%, pelo menos um mapeamento das suas contas, você fizer hoje, já vai ser de grande ajuda para sua vida financeira, já vai ser um grande passo. E não menospreze os pequenos passos. Eu sou esse tipo de pessoa, você já viu aqui, né? A gente precisa ter pequenos passos para chegar em grandes resultados. A gente começa no pequeno, tá? Você nunca vai construir um prédio sem fazer primeiro a parte da fundação. Então, você tem que ter fundamento, tá? E o fundamento, ele vem com a prática e o estudo e a prática. Então, faz esse investimento que eu te falei, vê como que vai performar, como que vai funcionar, tire as suas próprias conclusões e me aguarde no próximo vídeo, tá bom? Porque a gente vai dar continuidade a essa série, falando sobre o cartão. Já vou deixar definido aqui. Vamos mudar de vida também no cartão? O que você acha? Me deixa um comentário, deixa eu saber se isso faz sentido, mas eu acho que faz, hein? Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.